Olá, eu sou a Amélia Dias, esse é o programa Mulher de Verdade, um programa feito carinhosamente para vocês que me assistem. Hoje o programa ele está imperdível, por isso eu faço o convite. A gente vai para o intervalo, mas olha, não sai daí não que a gente volta já já. Não se esqueça, estou te aguardando. Olá, eu sou Silvana Mesquita e eu quero te dizer que o amor é o maior dom da vida e que nós temos que viver a vida de uma forma intensa, independentemente de nossas limitações. Hoje eu quero convidar você que quer ficar linda e charmosa, Carola Maria Beleza. Inês, fala pra gente, o que você oferece lá? Lá nós temos cabeleireiros, manicure, estética facial e corporal, micropigmentação de sobrancelha labial e também com mega hair. Passa pra gente, telefone e endereço. Endereço, Rua Cônigo Valadão, 840, telefone 2479-3388. Carola Maria, beleza pra você. Vem pra cá. Vem. Estamos de volta com o programa Mulher de Verdade, com essa mulher encantadora. Andréia Valente Tarcitano. Acertei? Acertou! Ei, meu Deus, que coisa boa! Esse encanto de pessoa. Andréia, você tem um trabalho maravilhoso, você atua... Explica pra gente, quais as áreas? Olha, eu sou terapeuta corporal, né? Desde 89 que eu entrei nessa área de terapias, sempre gostei muito do toque, né? Então eu busquei essa parte de estar trabalhando com massagens terapêuticas, né? E aí foi evoluindo vários tipos de massagem, até que depois de um tempo, né, eu comecei a fazer trabalho de arte terapia, artesanato também, e até que cheguei na psicologia, Amélia. Você sabe que eu fiquei muito feliz, né, em estar tendo a possibilidade de estar entrevistando você, porque você é uma pessoa muito querida, é uma pessoa que eu já tenho que deixar registrado aqui, que eu tenho um carinho enorme. Um momento da minha vida muito difícil, o André me ajudou bastante com os florais. Então, assim, eu vejo que na nossa vida, às vezes acontece até as coisas, Andréia, não sei se você concorda comigo, mas é para nos dar possibilidade de nós conhecermos o novo. Verdade. Novas pessoas, a gente não entende, né? É. Às vezes fala, ai meu Deus, está difícil. Mas aquilo é como se fosse, eu vi um texto que dizia assim, que Deus só lapida, né, as pedras preciosas, né? Verdade, então verdade até as nossas mesmo. dores, ou seja, até aquelas questões, né, dessa lapidação. Nada é por acaso. Não, e é Tudo exatamente tem um isso. porquê, né, um toque especial que vai levando você a percorrer os caminhos que você precisa. E eu acho que exatamente num dessas lapidações que Deus estava me fazendo, eu, na verdade, tive a grande possibilidade de conhecer esse anjo, essa pessoa maravilhosa, esse ser humano assim encantador, que me deu uma atenção, me deu, não só a mim, como ao meu filho e a minha filha naquela ocasião. Verdade. E assim a gente fica, eu acho que uma das coisas que Deus nos deu, que eu acho assim que é sensacional, é a gratidão, é o carinho, né? É o agradecimento. Isso é como se nos alimentasse, né, a nossa alma. É um alimento para a alma. Isso, e nos fortalece, Eu vejo né? assim. Dizer, valeu a pena até passar por aquelas circunstâncias, porque hoje eu me torno uma pessoa melhor, mais feliz, né? Porque a felicidade, a gente tem que buscar ela, eu acho que exatamente nessas coisas, né? É, porque na verdade, Amélia, a felicidade ela está em nós, né? Só que às vezes a gente passa por circunstâncias que acha que ela está tão longe e acaba se afastando dela. E não aproveita o momento, como você disse, né? De repente passa a situação e você percebe que aquilo te trouxe novos horizontes, abriu outras portas. Exatamente. Né? Que nem costumam dizer, quando Deus fecha uma porta, Ele abre uma janela. Só que às vezes a gente não percebe essa janela aberta. Não, e a gente às vezes não percebe, por exemplo, o acolhimento que Deus nos coloca através de pessoas. Verdade. Né? Nos dando uma palavra, nos dando um carinho, nos dando um olhar, né? E fazendo de nós nos tornarmos, naquele momento tão sensível, pessoas especiais. Verdade. E essas pessoas que fazem esse trabalho com a gente, assim como você fez comigo, a gente carrega elas eternamente, a gente pode não encontrar mais. É, mas a lembrança ela está ali dentro, em algum dentro lugar, da gente, né? exatamente. E assim, foi tão interessante que realmente, né, a vida nos distanciou. Verdade. Né? Caminhos diferentes, trabalhos diferentes.
Aí eu tive uma oportunidade de visitando um evento de uma amiga que também eu gosto bastante, que é uma amiga em comum, que foi na Josi, né? Na Josi Medeiros. Aí que nós acabamos lembrando, olha, aquela passagem, e eu fiquei super feliz. Aí eu falei, você tem que ir no programa, porque tudo que é bom, eu faço questão de trazer. Obrigada, aqui no programa. Eu agradeço imensamente, tenho imensa gratidão, porque às vezes, né, a gente passa por várias coisas, né, e saber que a gente é lembrada com carinho, com gratidão, como você disse, é muito importante. Mas olha, eu tenho certeza que a gente vai sair hoje ganhando muito, com todo esse aprendizado que ela tem e tudo isso que ela vai estar passando para nós. Então veja bem, nós vivemos hoje num mundo que a gente sabe que é atribulado. Sim, nós hoje vivemos assim com essa questão, não é, de algumas perturbações, às vezes no sentido assim de estamos com depressão, estamos estressados, estamos tensos, competição, uma série de coisas que vão nos rodeando e que se nós não tomarmos cuidado, eu vejo assim, a gente vive em função disso. Esquecendo consumindo a gente de tal forma esquecendo de não se alimentar corretamente, de não se divertir, de não respirar corretamente, uma série de coisas, e aí vem as consequências, que vem o problema de saúde e tudo mais. E aí, quando nós estávamos nos bastidores, nós estávamos conversando a questão da nossa energia, né? A questão da força nossa da palavra. Verdade. E assim, eu queria que agora abrir para você poder estar passando que informação que você tem para que as pessoas possam estar atentas a isso. E através desse programa, eu tenho certeza que você vai conseguir levar para os meus telespectadores aquilo que eles estão precisando ouvir e trazer da sua vida uma vida melhor, um novo olhar para essa vida. Isso é essencial, né? Porque, como nós estávamos falando, a palavra tem muito poder. E às vezes a gente, até o pensamento, né? Pensar algo gera uma energia. E essa energia, ela se transforma em matéria. Então, é muito sério quando a gente pensa mal de alguém, por exemplo. Né? Esse pensamento, se ele for constante, ele vai se tornando uma energia e se materializa. E depois a gente fala, puxa, não era bem isso que eu queria. Né? E aí pode ser tarde demais. Então, como nós estávamos falando da palavra, né? A palavra ela tem um poder imenso. O nosso nome, né? O nosso nome é vibração, é um mantra poderoso que traz consigo informações sobre nós, sobre a nossa missão, né? Sobre o potencial que nós temos enquanto vivemos, né? Nesse plano. Então tudo isso tem um porquê e tudo gera energia, gera poder e direciona os nossos caminhos. Você sabe que quando eu entrei na faculdade de Direito, eu lembro que numa das primeiras aulas da faculdade, o professor chegou para nós e disse assim, olha, nunca se esqueçam que a coisa mais importante que vocês têm, enquanto fazemos a faculdade e vamos ser profissionais do direito, advogados, é o nome de vocês. Então o nome, precioso. Olha só como engraçado que na nossa vida você vai linkando uma coisa, um fato no outro, mas na verdade que todos vão chegar no mesmo denominador, né? Verdade. Então nós estamos falando uma coisa que realmente me fez lembrar dessa passagem e que ele dizia assim, por exemplo, quando eu vou questionar quem é a Amélia, então a Amélia é aquela pessoa que vai nos trazer, vai nos reportar a imagem de um tipo de pessoa, de uma personalidade, de uma maneira de ser, né, e de levar, eu diria, como se fosse um pedacinho dela através do nome, o que ela é, na verdade a sua essência, né? E aí você não deixa de falar a mesma coisa, né? Quer dizer, como que é importante nós sabemos a influência que nós temos, né? Através até mesmo do nosso nome. Do nosso nome. E assim, ele impõe, né? Ele chega primeiro. Né? Ele é um cartão de visita. Exato. Né? Ele é uma apresentação. É verdade. Né? E aí você estava falando, por exemplo, que eu achei também bastante interessante para mim, que assim, Jesus, ele usava, né, muito... palavras de poder, né? E que nem a gente fala de mantras, né? Mantras por quê? Porque são palavras de poder, mas às vezes usadas em outras línguas, que a gente se pergunta, nossa, mas por quê, né? Que nem, no caso, Jesus usava muito éfta, né? Ele chegava diante do cego, impunha a sua mão e dizia éfta. E o que significa essa palavra éfta? Abre, né? Abre. E à medida que ele dizia esse abre, o cego começava a enxergar, o surdo passava a ouvir e assim por diante. Então, a intenção que
que nós colocamos nas palavras, elas são muito importantes, né? Então ele colocava poder na palavra, éfta, e aí a coisa abria, né? A visão se abria, a escuta se abria, e tudo isso gera um movimento, porque algo estava parado ali, né? A gente falou um pouco de mandala também, e a gente falou que a mandala ela abre, nós somos uma mandala viva. Então, à medida que você impõe, no caso de cura, né? Então, você coloca poder na palavra, você joga uma intenção naquilo e algo acontece. Né? Por isso a gente tem que se preocupar bem até com as nossas intenções, né? Com certeza. Né? Então, em alguns escritos sagrados, fala que quando você usa uma palavra de poder, você tem que ter dentro de si uma intenção, uma vontade de que aquilo realmente aconteça, um desejo tão íntimo que faz com que a coisa realmente se transforme. Né? No caso da cura, com que aconteça a cura. E Jesus ainda disse que nós seríamos capazes de realizar milagres maiores do que aqueles que ele realizou. E a gente não se percebe disso. Né? Então nós temos condição sim, por meio da palavra, por meio da intenção, por meio do nosso pensamento, criar coisas maravilhosas. Né? Construir ou destruir. Por isso o cuidado. Muito cuidado com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente vibra. Né? Porque se transforma em vibração, chega aonde tem que chegar e a gente tem que estar bem com isso. Né? Tem que ter a certeza de que foi feito o melhor. E assim, eu acho que a partir do momento que a gente tem conhecimento dessa força, né? Eu acho que tudo começa a ficar de uma forma mais clara, né? Sim. E também eu vejo que muitas vezes nós cometemos um grande equívoco na nossa vida. Nós achamos que as coisas, nós conseguimos assim, de repente, por exemplo, é como se, para ser mais clara, nós conseguíssemos driblar até os nossos pensamentos, as nossas ações, ou seja, as pessoas não estão percebendo, mas na verdade o que nós estamos querendo falar é assim, essa energia que você tem dentro de você e que ela seja benéfica para você. Sim. Quando nós pensamos mal, quando nós julgamos, quando nós fazendo mal nós para si estamos mesmo. fazendo mal para nós mesmos. E um grande mal. E as pessoas não estão atentas. atentas a isso, Não. né? Às vezes elas acham que aquela conversa, aquela palavra, está jogando contra o outro. Mas é que nem um bumerangue, né? Volta-se, né? E às vezes a pessoa está protegida, ela está bem com ela mesma, ela não está interessada em saber o que estão pensando dela. Nesse caso, volta mais rápido ainda. E aí que eu acho que é super importante a gente estar falando, né? Quando você tem essa proteção, quando você está em equilíbrio, quando você está buscando, né, através de boas palavras, bons pensamentos, boas ações, automaticamente você gera... Se fortalece aquela mandala, né? Você estava contando. Você gira essa mandala, você cria um movimento interno que a sua luz se expande. E essa luz, essa energia, ela não deixa que a outra... Não deixa penetrar. Chegue. Quer dizer que, na verdade, assim, muitas vezes as pessoas comentam assim, eu tenho medo daquela pessoa, eu tenho medo daquilo que ela está falando, eu tenho medo... E aí a gente fala, o medo é ruim, o medo não é bom, por quê? Porque na verdade você não está com essa energia boa, você acaba entrando na energia da outra pessoa. Exatamente. A questão é você fortalecer a sua energia. Essa é a grande sacada, né? Como diz. É o X da questão. Em vez de você ficar pensando mal do outro, pensa bem de você. Fortalece a tua energia, né? Tenha um comando interno que vai te dar mais possibilidade, que nem a questão da inveja. Falam assim, tem inveja boa e inveja ruim. Inveja é inveja, né? Só que existe as condições. Puxa, eu admiro a Amélia, eu acho a Amélia uma pessoa incrível, maravilhosa, acho super legal o trabalho dela. Então eu vou me preparar para poder ter uma condição semelhante. Mas por quê? Porque eu admiro, porque eu acho que é legal. Agora tem pessoas que querem estar no lugar da Amélia, que querem ser a Amélia, mas não vai conseguir, porque ela é ela não é a Amélia. Né? E todos nós temos a nossa beleza, né? Não adianta, não há necessidade de você ficar, né? A gente olha para o céu e vê tantas estrelas brilhando. Exatamente. Se você reparar,
Todas brilham, mas o brilho de cada uma é diferente. Assim somos nós. E, na verdade, são através das diferenças é que nós temos assim a beleza do geral, do todo, né? Isso. Cada um dando a sua contribuição, seja nas ações, seja no seu trabalho. Então é isso que eu acho que, e é isso que nos deixa, né, nos fortalece e nos deixa felizes para a gente poder estar conduzindo a nossa vida. Mas eu vou pedir licença, porque ele já está me avisando que a gente vai ter que ir para um intervalo rapidinho. Mas olha, não sai daí não, que a gente volta já já, falando muito mais de como você conduzir a sua vida da melhor forma e sempre estar brilhando. Isso aí. Estamos de volta com o programa Mulher de Verdade, hoje aqui falando para você o como é importante, né, nós termos atitudes, ações positivas na nossa vida. Essa energia positiva, ela só vai trazer para nós bons resultados. E para falar sobre isso, eu trouxe essa pessoa encantadora que é a Andréia. Andréia, no bloco passado, a gente estava falando, né, a questão da palavra, sim, do pensamento. Mas nós temos, além disso, né, o tato. E aí? Então, Amélia, para mim, essa questão do toque, né, do tato, sempre foi muito importante. Tanto que eu sou artesã também, sempre gostei de trabalhos manuais, né, sempre gostei muito de utilizar as mãos em todas as atividades que eu faço. Até que aí eu fui buscar a massoterapia, né? E eu descobri ali a importância tremenda do toque, o quanto o toque é essencial nas nossas vidas. Né? Até o bebê, quando ele nasce, ele está ali no útero da mãe, ele já está tendo um movimento, e quando ele sai, ele busca o quê? O primeiro contato. Né? Aí eu costumo falar, a criança já nasce com a boquinha aberta, assim, buscando, perdida, né? Querendo. E quando ela vai para o seio da mãe, respira fundo e se sente em casa, se sente bem. Por quê? Porque houve uma reconexão.
Então, estudando bastante Frederic Leboyer, né, Reich, que foi o primeiro psicólogo que utilizou o toque para poder ter uma melhor aproximação dos seus clientes, eu percebi que realmente o toque é muito interessante, eu utilizo muito no meu trabalho, né? Então, quando eu busquei essa parte da massagem, foi justamente para ter esse reencontro, né? Infelizmente, as pessoas não se tocam muito. Hoje nós vemos a dificuldade que uma criança, né, que vai se desenvolvendo, que vai crescendo e acaba ficando muito tempo em casa. As mães saem para trabalhar, os pais, e a criança fica ali perdida, né? Então, infelizmente, hoje a gente encontra muitos problemas de violência e aquela questão de aliciadores de menores, né? Porque a criança, às vezes, ela encontra alguém que a abrace, que a traga para junto de si, que a toque, ela acaba se entregando, né? Porque hoje em dia é difícil a gente ver uma mãe que abraça. A criança faz 2 anos, já anda sozinha, já se vira um pouquinho sozinha, já não tem mais aquele afeto, aquela coisa de pôr no colo, né? Ah, vai lá, depois eu falo com você, né? Fora aquelas coisas que já são mais pesadas, né? Cala a boca, sai daí, tô vendo televisão, não dá agora. Então tudo isso vai pesando e as famílias vão se afastando, né? E a gente percebe que isso vai fazendo com o primeiro que dá uma atenção, que dá um carinho, que pega na mão, que abraça, leva, né? E aí vem tantos problemas com isso. E aí a culpa é de quem fez, só que, né, os pais, eles têm que olhar um pouquinho mais para isso, porque o toque é essencial, né? Até os animais, quando nasce, né, o que a fêmea faz, né? Ela lambe todinho o filhote, tem toda aquela aproximação, tem todo aquele cuidado até que o filhote consiga se virar sozinho. Mas tem as lutinhas, né? Toda hora você vê que a fêmea está lá lambendo o seu filhote e as mães, elas já acabam deixando isso muito mais cedo de lado, né? Eu falo, tem que abraçar muito, tem que beijar muito, tem que querer muito aquela criança para si, tem que tocar muito, né? Minhas filhas pedem para fazer cosquinha nelas. Ai, mãe, faz cosquinha, aí antes de dormir você vai, faz aquele carinho gostoso, né? Dá aquela atenção, isso fortalece o vínculo, né? Faz a gente se sentir mais querido, mais cuidado. E no trabalho não é diferente. Quantas pessoas que eu já atendi, né, senhoras de bastante idade já, e que no final me abraça e fala, puxa, eu nunca fui tocada com tanto carinho, né? E te agradece, e você olha para aquela pessoa e fala, como assim? Né? Eu fiz um trabalho uma vez com mulheres vítimas de violência, e foi assim um trabalho incrível, porque muitas delas tinham medo, tremendamente assim, aquela repulsão com relação ao toque, né? Porque não conhecia um toque suave, um toque harmonioso. Então, um trabalho de resgate com essas mulheres é muito importante, né? De você conhecer a história dela, né? De você se aproximar dela e depois você trazer ela através do toque. Então, isso transforma a vida da pessoa. Você sabe, eu fiquei durante muito tempo em escola, né? Então, assim, a gente percebe realmente que hoje, e cada dia parece que isso vai se tornando mais presente na nossa vida, que as mulheres têm que trabalhar, né? Têm que colaborarem na questão do sustento, né? da própria família, que hoje em dia as pessoas almejam darem melhores condições de estudo, de saúde, de lazer para os seus filhos. Mas eu vejo assim que essa falta, né, da presença materna realmente, né, e ela é muito importante. Ela se faz presente. Embora eu vejo que existe um lado também um pouco mais positivo no sentido que os homens passaram a ter uma contribuição maior na educação dos filhos. O que a gente quer falar para você, né, não adianta nós mulheres nós virmos assim, nos sentirmos muitas vezes com um sentimento de culpa, né? Com excesso de querer a compensação através de presentes, através, não é de... Não,
Na verdade, o que nós estamos falando é que nós não podemos perder a nossa essência do carinho, do afeto. E que é importante que o período em que você esteja junto com a sua família seja um período de qualidade. Com certeza, né? É bem isso mesmo. Né? A gente tem que, talvez na nossa vida, nós temos que aprender a se situar dentro das modificações, mas não esquecendo as nossas raízes, as nossas origens. Verdade. Não é verdade? Então, por exemplo, você pode ter lá seu filho estudando, você pode estar dando para ele uma ótima formação, mas você é a mãe, você é pai, você é avô, você é avó, você é tio, você é tia, padrinho, madrinha. Ou seja, a convivência com a família, com os amigos. E é muito importante, o respeito entre as pessoas. Né? É isso essencial, que né? vai fazendo com que você substitua, talvez, aquele período que você teria mais tempo e que agora tem menos, mas, em contrapartida, esse menos tempo com uma qualidade insuperável. Exatamente. Às vezes eu costumo dizer que, às vezes, 5 minutinhos, que nem, mas eu vou perder, tá lá fazendo janta. Né? Para um pouquinho, olha, dá atenção e volta. Você não perde 5 minutos, você ganha uma vida inteira. Né? De troca ali, de vínculo. E principalmente no que você falou, Andréia, que é fundamental. A gente hoje presencia que cada vez mais os nossos jovens estão bebendo mais cedo, né? Estão sendo mães mais cedo. Isso. Né? Existem uma série de consequências que a gente está vendo que isso não é bom. Né? Então, o que eu vejo? Que é o lado em que você tem que pensar nessa questão. O que é importante? De repente, você está aqueles minutos prestando atenção na novela ou você está prestando atenção no seu filho naquele minuto que ele está precisando? Dá uma olhada na lição dele, acompanhar a evolução dele, né, dando aquele apoio, aquele incentivo, a valorização do seu esforço ou não. Isso é tão simples, né, São Amélia? pequenos detalhes que vão fazer a diferença nele enquanto pessoa, já ser humano, homem e mulher. É isso que vai dar essa proximidade. E você falou muito bem colocado, Andréia. Eu presenciei muito isso. Quando não se tem isso na família, você perde para a droga, você perde para uma série de coisas ruins que vão estar tomando conta do seu filho e que muitas vezes se tornam irreversíveis. Você depois, quando você quer ter atenção e fazer tudo aquilo, já não dá mais tempo, entendeu? Porque ele já está sob um domínio de uma força maior. Exatamente. Aí é o momento que os pais entram em desespero, né? Tentam fazer alguma coisa e às vezes não conseguem. Então, naquele momento que pediu a atenção, dá uma olhada, presta atenção um pouquinho que seja, né? E toca muito, abraça, né? Cuidado com as palavras que a gente diz, né? Isso tem que ter muito cuidado também. Às vezes a gente... esse cala-boca, ele pode refletir em algo tremendo no futuro, né? Sai daqui. Então, tudo isso a gente tem que ter um cuidado. E, às vezes, são coisas que a gente faz sem pensar, né, Amélia? Às vezes eu estou cansada, assim ou às vezes isso daí é uma bobeira, não tem necessidade, né? E aí é que tá, né? Por isso que eu falo, é muito simples, né? Então, você não precisa estar o tempo inteiro ali, mas no momento que tá, traz para si, vai assistir televisão junto, já é alguma coisa. Né? Traz para você esse calor, né, da mamãe, do papai junto com a criança, é muito importante. A mesma coisa que a gente percebe também as horas das refeições, né? Como é importante a família estar junto, né? Então, é claro que durante a semana às vezes se torna inviável, mas no final de semana tem momentos que são sim, super necessários e importantes, né? É onde as pessoas elas estão próximas, elas vão falar sobre si, elas vão rir juntas, elas vão conversar, né? E vão estar se alimentando não só do alimento da comida, mas da alma, né? Do espírito, que eu acho que é importante estar junto. E isso, gente, não tem preço. Não mesmo. E olha, os filhos crescem. Né? E rápido. E rápido. Casam e vão construir os seus lares. E aí é onde a gente fica. A gente fica feliz quando a gente vê que a gente deu para eles uma base de eles formarem uma família feliz. Né? De repente, você não vai ter eles mais ali perto de você, mas você vai ter a sua semente através deles, exercendo a mesma função de que você exerceu. E aí tudo se torna muito mais, né, prazeroso. Com certeza. Não é? Né? Aquela certeza de que você fez bem, que você deu aquilo que era necessário no momento certo, flui, né? Que nem aquele animalzinho que ela falou que lá acariciou e depois deixou ir para a vida. Vamos para o intervalo? Você acredita, menina? Passa rápido, né? Mas não sai daí não que eu volto já.
Colégio Ético, 40 anos de ensino de qualidade, profissionais altamente qualificados, material didático em excelência. Atendimento personalizado para que os alunos obtenham um excelente desenvolvimento. Ainda há tempo, últimas vagas. Faça já sua matrícula. Avenida Paulo Facini, 337. O telefone é 4962-2200 ou 2229-0706. Estamos de volta com o programa Mulher de Verdade. Hoje mostrando para você alguns pontos fundamentais para você ter uma vida saudável, uma vida feliz, uma vida tudo de bom, né? De alegria. Viver a vida como ela tem que ser vivida mesmo, né? E para falar sobre isso, eu trouxe aqui a Andréia, que está passando para nós informações que eu tenho certeza que vai fazer de você se tornar uma pessoa melhor. E de ver o quanto você é importante nas decisões da felicidade, da sua felicidade. Não é? A gente esquece disso, né? Nossa, e é que nem eu falo, né? Nós somos o ponto principal da nossa própria vida. E às vezes a gente foca tanto fora, né? Só que nós somos um primordial, o ponto inicial da nossa própria vida. Então não adianta buscar fora. Eu digo que quando a gente, né, para e começa a se observar de quantas coisas boas, né, que Deus, através da sua infinita sabedoria, nos derramou de bênçãos na nossa vida, a gente começa a ver a vida diferente. Verdade. E você sabe que uma coisa que eu achei muito importante, que eu queria até falar para você, eu estava assistindo algo que me dizia assim, que disse assim: muitas vezes nós não fazemos pedidos para Deus, né? Queremos isso, queremos aquilo, queremos o outro, mas a gente tem que ter até atenção no que pedir. Sim. Porque muitas vezes o seu pedido ele já foi realizado, Deus já lhe deu através da vida toda essa possibilidade. E você está pedindo algo que você já tem. Então, existem situações e momentos que a você cabe fazer. Né? Porque a interferência divina já lhe foi dada. Verdade. Não é? Richard Bach fala isso, né? Cuidado com aquilo que você pede em suas orações, porque você vai conseguir. Então, a gente tem que ter realmente um trabalho, né? Olhar, ver se realmente a gente precisa daquilo. E quando receber, perceber que está recebendo. Porque às vezes a gente pede a mesma coisa, só que não vê que tá junto, né? Que já faz parte da nossa vida, né? Parte. Deus já nos deu todos os dias. Quando a gente acorda e quando a gente deita. Verdade. Uma coisa que eu vejo que também hoje em dia a gente está vendo muito e que eu acho que é importante nós estarmos falando é a questão da respiração. Sabe por quê, Andréia? Muitas vezes nós parece que sentimos assim como se tivesse algo preso na nossa garganta. Algo que está nos sufocando, né? Algo que a gente não está satisfeito, algo que... E são ações, são atitudes, mas eu vejo muitas vezes também que nós, em função dessa correria do dia a dia, nós acabamos esquecendo até a forma correta de como nós devemos respirar. Às vezes a gente nem respira, né? Nem respira. A gente vive sufocar, a gente se sufoca, Sim, né? se sufoca, é bem isso. Às vezes existe alguma coisa que te sufoca, mas às vezes é você mesmo que está se sufocando. Que está te sufocando, porque você não compreende o desenrolar das coisas, né? Então, a questão da respiração é bem interessante a gente estar atento a isso, porque a respiração é vida, né? Quando a gente nasce, você enche, né? É a primeira respiração, o primeiro contato com a vida. E quando você morre, você dá o último suspiro. O último suspiro. Que é a última respiração. Então, a respiração é vida. Você está respirando, enquanto você está respirando, você está vivendo. Só que, às vezes, muitos problemas, Amélia, é por falta da pessoa respirar, né? O infarto. Travou ali, deu uma sensação estranha, você parou de respirar, né? Um derrame e várias outras complicações. Né? Mas o que a gente percebe mesmo são muitos problemas pulmonares, né? Então, o que está ligado? A respiração está muito ligada às ideias, né? Como nós recebemos aquilo que vem de fora. Então, de repente, se alguém chega para você e fala algo e você não absorveu aquilo, já vai dar problema nas narinas, né? A questão da sinusite, muita gente fala, hoje é um problema muito comum, né? Sinusite, rinite, várias coisinhas assim que tem a ver com a respiração. E está ligado muito à irritação, né? O que te irrita? O que me irrita? Por que eu não estou conseguindo absorver isso? As coisas vêm para mim e eu
não absorvo, eu fico travando aquilo dentro de mim. Então, se eu travo aqui, vai vir o resfriado, vai vir a sinusite, que vai bloquear tudo. Se eu travo aqui, vai me dar problema de garganta, né? Agora, se eu travo aqui, piorou, né? Aí vem os problemas pulmonares mais sérios, né? A bronquite mesmo, ela está muito ligada à agressividade, né? Palavras agressivas que a gente ouve e não recebe aquilo direito, então aquilo vai parar em algum lugar, então vai afetar os brônquios, né? Brônquio já tem a ver com o quê? Com bronca, aquilo me deixou tão bronqueado, tão, né? Mas eu não reagi, eu não fui atrás de uma resposta, não fui atrás de tirar aquela dúvida, e aí vai me atacar os brônquios. E aí vem a bronquite e outras coisinhas que vão evoluindo. Você sabe que a minha medicina oriental, ela coloca muito assim, por exemplo, né, que, por exemplo, nós tratamos através dos exames, que é fundamental, temos sempre que ir ao médico, fazer os preventivos, Sim. cuidarmos, tomarmos a medicação. Hoje existe tudo de bom que é para você ficar sempre saudável. Só que nós, às vezes, através desse contexto, dessa educação que nós temos, nós tratamos ali, mas não a origem do problema. Que é isso que nós estamos tentando falar para você. Isso. Já na medicina oriental, eles tratam o porquê aquilo aconteceu. Que é exatamente o que ela está falando. Então, você ficou bronqueada, aquilo já vai atacar o quê? Então, existe uma causa. E quando você, então, tem noção disso, você faz aquilo que ela disse. Você vai atrás do prejuízo, você tenta resolver isso daí, tenta buscar o que está acontecendo, o que está te trazendo, para que você saia do problema definitivamente. Não de uma forma paliatória, né? Mas definitiva. Você passando, né, essa dificuldade, fazendo dela uma solução. Porque o grande problema da nossa vida é essa. Muitas vezes, nós não conseguimos achar a solução. Exatamente. Porque e nós fica não paramos. guardando, né? Fica trancando tudo. E aí é onde entra algo que eu acho assim também fundamental, que a gente né, tem que estar sempre atento, que é o buscar o nosso eu. Né? De que forma? Eu tenho tempo, eu paro um pouquinho para mim poder respirar corretamente, para mim buscar o meu eu. E aí entra a meditação. Exatamente. Que é aquela questão da concentração, do foco, né? Então, o foco é isso. Quando você fala, vou focar numa coisa que eu quero, é você não deixar que nada impeça, né, aquilo de acontecer. É você ter um objetivo. E com a gente é a mesma coisa, né? A respiração, como eu disse, é a vida. Então, se a gente não parar um pouquinho para prestar atenção em como está essa respiração, a gente se perde, né? E a gente se perde na vida, porque a respiração, ela está ligada às ideias, né? Automaticamente a parte criativa. Então, se você não tem ideias, você não cria, você não desenvolve. E você não resolve. E quando você respira, você começa a perceber o movimento da vida e as coisas começam a acontecer, né? Então, é importante parar pelo menos 5 minutinhos, até mesmo antes de acordar, né? Quer dizer, a hora que você acorda, antes de levantar, você parar um pouquinho e fazer uns exercícios de respiração, né? E esses exercícios simples de você inspirar contando até 4, segurar o ar em 4, soltar o ar em 4, segurar, né, o diafragma vazio em 4. É um exercício simples que você faz em pouco tempo e depois não percebe. E olha que o dia fica bem melhor, né? As ideias fluem mais, a vontade de fazer a coisa, a gente fica mais aberto para as coisas que vêm e tem mais discernimento, né? Você começa a separar melhor as coisas. E eu vejo isso, que o importante é exatamente, muitas vezes nós ficamos bloqueados no nosso problema e a gente não consegue achar a solução, porque nós não usamos os caminhos que são nos permitidos, que nos é dado gratuitamente por Deus, e que a gente, através deles, a gente pode estar indo buscar as questões que estão pendentes para solucionar esse problema. Exatamente. Então, André, eu percebo que o respirar, o toque, ou seja, já nos é dado pela Mãe Natureza, Sim. não é? Todos os caminhos, né, para nós utilizarmos para a gente buscar essa felicidade interior, não é? Verdade. E a coisa flui, né? Porque se você não respira, você fica afobado, cansado, negativo. Então, é deixar fluir, né? Aí, através da respiração, a gente consegue ter essa harmonia. Esse equilíbrio. Que nos faz fluir. Buscar o equilíbrio. Sempre.
O segredo é esse. Por isso que a gente Sempre. fala, olha, nunca dê uma resposta se você estiver nervosa. Pare, pense. É verdade. Conte 3 vezes, né? Porque são os momentos em que nós estamos apropriados Pra dar poder, tempo, né? para dar tempo da gente diluir aquilo e a gente saber ter sabedoria Isso. com as palavras, com a vida. Perfeitamente, sempre. E assim a gente vai falando muito para você, com todo carinho, esses caminhos, né? Essas formas, esses questionamentos, que são tão simples, mas muitas vezes no nosso dia a dia fica no esquecimento. Exatamente. Por isso eu falo para você, a gente vai para o intervalo, mas olha, não desliga, não sai daí que a gente volta aí falando sobre a Mãe Natureza, o que ela oferece para nós para trazer essa qualidade de vida, que são os florais. Estamos de volta com o programa Mulher de Verdade, esse programa maravilhoso, feito com todo carinho para você, que é tão especial, que eu amo de paixão. E hoje aqui com essa encantadora, né? A Andréia, ela é uma flor, né? Eu diria assim que ela tem toda uma delicadeza e, ao mesmo tempo, uma profundidade, né? Que traz para nós assim uma alegria através do que ela fala e principalmente do que ela transmite através das suas ações, da sua vida, do seu dia a dia. E quando a gente está falando de tudo isso, de vida, de beleza, a gente sabe que isso a gente ganha de presente da Mãe Natureza, né? Sempre, né? É inacreditável, é uma coisa né? fantástica. E não poderia ser diferente que através das flores, a gente sabe que hoje também existe, né? Através de uma terapia que é tão importante, né? Que são os florais. Nossa, que algumas fantástico. pessoas não acreditam. Sim. Né? Mas eu fico pensando, poxa, os medicamentos vêm da onde? Né, das plantas, e às vezes as pessoas não percebem isso. Não Todo medicamento ele busca o princípio ativo de uma planta. Então, tudo vem da natureza. Só que, infelizmente, né, nos medicamentos tem a química, né? Que muitas vezes, que nem fala, melhora uma coisa e piora outra. Então, todo cuidado é pouco. Mas você sabe, Andréia, uma coisa que sim,
tudo que nós estamos falando seria um lado assim diferenciado do nosso dia a dia, um resgate. Nós estamos aqui fazendo um resgate de algumas coisas, que é a respiração, o toque, o amor, o aconchego, tudo isso. E aí, quando a gente fala de floral, eu percebo o seguinte, já começa de quando você procura a pessoa e ela já vai estar já detectando, e você já vai estar fazendo, buscando dentro do seu eu as suas dificuldades, aquilo que está te chamando a atenção, aquele sinalzinho, né, que está piscando ali, falando, olha, isso daqui está te incomodando. Verdade. Já começa o tratamento. Eu acho que o tratamento já começa aí, não é? Começa aí. Né? Até é interessante quando a pessoa tem o contato com a foto da flor, né? Dependendo do floral que a pessoa vai ter, né, para si mesma, ela olha para a foto, ela já começa a se sentir melhor. Né? Então, é a questão da energia que a gente falou no começo, uma coisa que flui, que invade, se a gente está receptivo, a gente recebe e transforma. Né? E a natureza está aí, às vezes uma flor que está lá quietinha, ela tem tanto para trazer para a gente. Né? E os florais, eles foram criados assim, Dr. Bach, né, que foi o primeiro que desenvolveu mesmo a terapia floral, esse conhecimento, buscou esse conhecimento através das flores, e não só das flores, né, das plantas em geral, porque nós temos árvores também, né, que formam aí a terapia floral. Mas esse contato com a natureza, né, diz que ele caminhava pelo jardim e ele via que de manhã cedinho, né, ele estava fazendo uma pesquisa, é um bacteriologista, e ele fazendo uma pesquisa, ele começou a observar que tinha aquele orvalho, né, as gotinhas de orvalho em cima das flores. E ele tinha vontade, né, de tomar aquelas gotinhas, de trazer aquelas gotinhas para dentro dele. E foi quando ele começou a pesquisar, né, as flores em si e trazer, não o princípio ativo, mas a flor inteira. Né, que ele colocava as flores, as pétalas ou as plantas mergulhadas na água e tirava a essência. Né? O medicamento ele sempre é trabalhado com princípio ativo, até os fitoterápicos também, mas no floral é a essência da flor. É como se ele pegasse a semelhança, né, dela com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. E ele define, né, o ser humano em 7 tipos diferentes. Aquele que tem medo do futuro, aquele que tem medo do presente, aquele que tem problemas assim, de comunicação e por aí vai. Então são tipos diferentes que vão norteando um caminho. Né? E a partir daí, essa pesquisa com as flores foi trazendo o encontro do humano, né, do ser humano com o ser natureza. E acaba tendo harmonia, né? Tem uma essência floral que é chamada rock water, né, que é justamente aquela água que nasce entre as pedras, né, e que traz flexibilidade. E eu vejo assim que você tem vivência, né? Você não está falando por uma questão só apenas de uma leitura ou de um achismo, mas sim da vivência. Você já vivenciou isso através das pessoas, você presenciou através isso, de mim mesma. o tratamento e o diferencial, né? Agora, uma questão que eu fiquei pensando aqui quando você estava falando. Existem momentos na nossa vida. Então, por exemplo, assim, existem momentos que um floral cabe melhor, depois, já, como se eu tivesse já tratado, lapidado isso, eu posso ter um outro momento que eu preciso de um outro tipo de floral. Sim, com certeza. Então, pode haver, né? Pode. E há, né? Porque nós, enquanto seres humanos, nós não somos perfeitos. Né? Nós sempre passamos por altos e baixos e somos seres em busca da perfeição. Né? Então, às vezes você passa por um momento de raiva, um momento de angústia, e tudo isso vai mexendo com o seu emocional, vai trazendo os desequilíbrios. Então, a gente está sempre em busca dessa harmonia, desse equilíbrio. Mas existe também o floral de tipo, né? Por exemplo, eu sou o tipo de pessoa assim que eu sou muito, né? O pessoal costuma dizer muito ousada. Eu penso numa coisa, eu acho que aquilo é importante, eu vou atrás, ou para mim ou para outras pessoas. Né? Então, isso se refere ao Mimulus, que é o floral do medo, o medo conhecido.
né? Então, qual é a composição do Mimulus? É a coragem. Então, pessoas corajosas, né? Pessoas que vão, que não tem medo de enfrentar a vida, e de repente ela se vê, né, com medo de alguma coisa, ela toma o Mimulus e se harmoniza. Por isso que eu falo que ele é um harmonizador. Um harmonizador. Né? Então, quando a gente descobre qual é o nosso floral de tipo, fica mais fácil, porque aí você vai direto nele. Então, qualquer coisa que aconteça, opa, tá aqui esse que me harmoniza, né, por inteiro nessa situação. E os outros florais, né, que a gente toma no dia a dia, ele é sempre importante. Eu já fiz uma experiência comigo mesma, né, de a cada 3 meses um floral diferente, até conhecer todos, sentir, né, sentir a ação de cada um. Então tem aqueles que passa e você não percebe nada. E tem aqueles que você fala, nossa, que legal, eu estou sentindo que está agindo. Né, tem o Olive, por exemplo, que é um floral que ele trabalha com esgotamento físico. Às vezes a gente está assim que não se aguenta, né? Tá caidinho ali e fala, nossa, não aguento mais nada. Então ele dá um up, dá aquela energia. Mesmo que o Olive, ele vem da oliveira, né? E lembra quando Jesus estava ali naqueles momentos dele em que ele precisava, né, se recompor, precisava renovar suas energias, ele ia para o Monte das Oliveiras. Olha só, né? Como tudo acaba sempre, né? Um elo puxando o outro, aquilo que a gente disse no início do programa, né? Mas é muito bom a gente saber que existe, né, esse recurso e que a gente pode estar utilizando ele, a gente pode estar aí buscando ele. Ou seja, quando a gente, né, para e fala, meu Deus, Deus me deu a vida, olha que bênção, né? Me deu uma família, me deu amigos, me deu sonhos, me deu realizações. Deu dificuldades porque eu preciso aprender. Sim. Eu preciso buscar através delas as soluções e me desenvolver. Não é? Eu vejo assim, com o processo de desenvolvimento. E quando a gente não deixa que esses problemas venham nos amargurar, e quando a gente percebe que isso está acontecendo, a gente faz o que a Andréia falou, a gente vai buscar uma alternativa, vai dar o nosso foco, o nosso objetivo, vai aprender a amar e ver a vida de uma forma que naquele momento ela está nos dando a possibilidade, tudo fica melhor, né? Perceber que você é o ponto inicial de sua vida, né? Que nem o grande mandamento, né? Amar uns aos outros como a si mesmo. Se a gente não começar por nós, né? Se a gente não ter essa noção de que eu sou o ponto principal da minha vida, se eu não estiver bem, nada em volta vai estar bem, não flui. André, a gente terminou, você acredita? Eu acredito. Você promete que você volta? Com certeza. Deixa um telefone de contato, se alguém quiser alguma informação, alguma coisa, pode escrever para mim no a.mulherdeverdade@hotmail.com ou procurar a Andréia, pode ser? Isso, aí vocês podem me encontrar através da página do Facebook, Andréia Valente Tarcitano, ou até me ligar, 995363339. Te agradeço de coração, muito obrigada mesmo. Amei hoje a nossa entrevista, foi maravilhosa. Eu também. Fiquei muito feliz de estar aqui com você. Agradeço imensamente o teu convite e quando me quiser de volta, estou à disposição. Vou chamar. E assim a gente vai encerrando o nosso programa Mulher de Verdade com a certeza que a gente levou o melhor para você, que é tão especial. Meus agradecimentos especiais à Andréia, a você e ao Senhor. Nos encontramos no próximo programa. Não se esqueça, estou te aguardando. Ó Pai de misericórdia, amastes tanto o mundo que nos enviastes vosso Filho Jesus, e é por ele que nos vem toda a bênção e toda a paz. Receba, meu irmão, minha irmã, a bênção que vem de Deus. O Senhor Jesus esteja sobre ti para te proteger, atrás de ti para te guardar, à tua frente para te conduzir, sobre ti para te iluminar. Encha de luz teu coração e te dê a paz. Amém.